Convidamos a todos para que, se sentirem confortáveis, possamos fechar os nossos olhos físicos, procurar respirar tranquilamente, sentir as energias do ambiente desse momento, sentir os cuidados de cada um desses amigos espirituais que estão aqui para cuidar de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que essas energias possam chegar em nossos corações, nos assistindo, nos fortalecendo e nos encorajando para as lutas do dia a dia. Que essas bênçãos possam chegar em nossos lares, amigos e familiares. Principalmente, Senhor, te rogamos por aqueles companheiros que nos procuram, que manifestam as doenças deles mesmos ou de amigos, de familiares. Que Jesus, nesse instante, estenda suas mãos sobre cada um desses irmãos onde o nosso pensamento for. Na certeza que estamos aqui nesse ambiente sendo tratados desde já por amigos espirituais, por Jesus e por Deus sobretudo. Graças a Deus, que assim seja. Hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco o Denizar. Depois vou pedir o Denizar para ele dizer para vocês por que ele se chama Denizar, o nome da filha e do pai dele também, tá bom? Eu já ouvi essa história do nosso irmão aqui. O Denizar está fazendo aqui o lançamento de mais um livro, Cotidiano e Espiritualidade. E nós temos o prazer aqui de estar fazendo, como foi que você colocou lá na mensagem, Denizar? No mundo todo, o lançamento primeiro no Centro Espírita Sebastião Mártir, não é isso? Então, gente, não vou tomar mais tempo não, o Denizar vai estar conosco agora. Meus amigos, minhas amigas, companheiros do Centro Espírita Sebastião Mártir, uma alegria muito grande retornar a essa casa que tão bem e tão intensamente representa os nobres ideais da doutrina espírita e do Evangelho nessa região do Distrito Federal, aqui no Núcleo Bandeirantes. É a nossa célula espírita do Núcleo Bandeirantes. Então, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. E dizer que hoje, além da palestra, para nós, particularmente, é um dia de festa, de muita alegria, porque eu recebi, nesta tarde, tal qual informei ao nosso amigo Paulo, o livro Cotidiano e Espiritualidade, obra nova, obra nossa, de nossa autoria, que acabou de chegar de São Paulo, e que estamos dando início aqui ao lançamento e pretendemos, quem sabe, viajar o mundo divulgando a obra. E nós começamos essa palestra com uma frase que está no livro Nosso Lar. Todos vocês, ou a maioria de vocês, já leu a obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, ou dos Espíritos através de Chico Xavier. E a maioria de vocês assistiu o filme Nosso Lar, leu o livro sobre essa grande cidade espiritual fundada por colonizadores portugueses que, desencarnados no século XVI, fundaram Nosso Lar. E essa obra psicográfica, que constitui uma coleção de 16 livros, destaco Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Ação e Reação, a obra Evolução em Dois Mundos, que é uma obra
notadamente científica, eu vou colocar aqui assustadoramente científica, para os padrões dos médios que escreveram, que foi Chico Xavier e Valdo Vieira. Chico Xavier é uma pessoa de formação primária, um homem que nunca tivera feito sequer o que nós chamamos de ensino médio. E os senhores encontrarão em Evolução em Dois Mundos conhecimentos de biologia, de física, de química, de matemática, de astrofísica, de astrobiologia, que não poderiam ter sido escritas por Chico Xavier. Mas o Emmanuel faz o prefácio dessa obra, Nosso Lar, no caso. O Nosso Lar, ele é escrito por André Luiz, mas o prefácio é escrito por Emmanuel, o grande mentor espiritual do Chico. E o Emmanuel, com aquele brilhantismo na lavra da capacidade de escrever, na última frase, os senhores procurem, quem tiver com o livro Nosso Lar e agora confira. Abro aspas para o Emmanuel: o mundo necessita de espiritualismo, a humanidade necessita de doutrina espírita, mas acima de tudo, todos nós necessitamos de espiritualidade. Fecho aspas para Emmanuel. Mas, acima de tudo, todos nós necessitamos de espiritualidade. Observem, alguém pode ser um ateu carregado de espiritualidade, porque não é porque ele não compreende a Deus, ou ele não declara que crê em Deus, e muitas vezes ele não crê no Deus das religiões tradicionais, que tem imagem e semelhança com o homem. Não é porque ele não declara que ele crê em Deus, que a espiritualidade, como atitude mental, valores e cotidiano enriquecido pela espiritualidade, que é o oposto da materialidade, não esteja atravessando a existência do ateu. Então, meus amigos, o Espiritismo é a doutrina mais universalista que nós já podemos ter notícia. Ela está preocupada em espiritualizar o mundo e não espiritizar o mundo. Espiritualizar é uma coisa, espiritizar é a experiência que nós estamos tendo aqui agora, no Centro Espírita. A espiritualidade hoje, ela está nas neurociências, na farmacologia, no diálogo com a física quântica, ela está no budismo, ela está nas práticas da meditação, ela está na nossa oração. E a espiritualidade, como dissemos, é o oposto da materialidade. Mas agora nós vamos fazer uma pergunta: o que aconteceu com o Ocidente moderno? O que é o Ocidente moderno? É aquilo que a humanidade desenvolveu do século XVI para cá, através de filósofos como René Descartes, através da física de Isaac Newton, através da obra do Barão de Montesquieu, de uma série de autores iluministas. Eles fundaram a modernidade. A modernidade resulta das descobertas marítimas, descoberta do Brasil, descoberta da América do Norte, isso é modernidade. A modernidade começa com o comércio, lá no século XVI, com as descobertas da ciência, e o século XIX, que é o século de Kardec, está inundado de ciência, racionalidade. Só que essa civilização ocidental moderna, ela espalhou pelo mundo um estilo de vida materialista. Observe, o que é que triunfou no Ocidente moderno? Uma poderosa crença materialista. O materialismo é a nossa prática cotidiana, porque observe, o cotidiano é o lugar onde acontece a vida. O cotidiano é o lugar onde trabalhamos, onde produzimos, onde empreendemos, onde estudamos
E o cotidiano é o lugar no qual a rotina se transforma em um fenômeno chamado rotinização da vida. E a rotinização da vida, meus amigos, todos vocês conhecem, todos nós conhecemos. A rotinização da vida é o processo pelo qual cada um de nós acorda, e tem que acordar, tem que despertar, tem que ir para a escola, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ganhar dinheiro. Só que essa mesma sociedade que nos faz trabalhar e produzir, enriquecer ou não, nos assalariarmos, empreender, é a sociedade que não traz respostas sobre propósito e sentido para a vida. Então o materialismo, o que é que ele faz? Ele diz assim, segundo a lógica da modernidade, o Estado é secular e as democracias autorizam que as pessoas tenham religiões pelo mundo. Só que o fato de ter uma religião não implica em absoluto em uma prática cotidiana conectada com a espiritualidade. E por quê? Nós reencarnamos na Terra e, como dizia Platão, a alma esquece a sua origem. Qualquer um de nós aqui, se fosse perguntado quem é você, você vai falar da sua personalidade atual e dizer: eu só sei o que sei sobre mim mesmo. Eu sou essa personalidade, tenho um nome, uma profissão, nasci no Brasil e me reconheço nessa corporeidade de Denizá, de Paulo e de todos nós que aqui está. Ora, essa materialidade, essa corporeidade, essa dificuldade de nos conectar com o espiritual, com a espiritualidade, faz com que nós sejamos tragados, absorvidos pelo materialismo. Então passamos uma vida inteira trabalhando e a maioria de nós se perguntar: por que você trabalha mesmo? A pessoa diz: claro, eu trabalho porque eu preciso de um salário para sobreviver. E a tua tarefa, qual é o propósito? Não, é para ganhar dinheiro. E por que você ganha dinheiro? Para ficar rico. É para poupar, para manter a família. E ponto. O cotidiano se resume a uma máquina racionalizada da vida. Um cotidiano que foi absorvido pelo materialismo. Então, apesar de todas as religiões do mundo, o nosso estilo de vida não é espiritualizado. Não é um estilo de vida voltado para ideais, para valores, e muito menos ainda para práticas espirituais. Então o sujeito acorda, vai trabalhar, invariavelmente pega um transporte coletivo que vai viajar em São Paulo 2 horas de ônibus, 40 minutos de metrô e completa tudo, dá 3 horas e meia até chegar no trabalho. 3 horas e meia, ele sai 4 horas da manhã, chega no trabalho às 7h30, 8 horas ele começa a trabalhar, quando ele volta, chega em casa, já é meia-noite. E ele passa 30 anos assim, pegando metrôs lotados, ônibus cheios e uma vida apenas mergulhada na reprodução da existência material. E quando se pergunta: mas qual é o propósito da vida? Qual é o sentido da sua existência? Eu não sei. O povo diz que tem um tal de Deus aí, e quando eu morrer vou ter que prestar contas a ele. E outros dizem que tem alma. E eu não sei nem quem é Deus e muito menos o que é a alma. Pergunte-se se você sabe o que é a alma. E pergunte-se mais ainda: o que é que na prática... Um filósofo um dia disse: o critério da verdade é a prática. Em terapia, a gente trabalha com os nossos pacientes a expansão da consciência. Aí nós dizemos: na hora que você praticar algo, a sua consciência está completa. Se alguém souber nadar aqui, sabe na prática nadar. Pode ter 2 anos de aula de natação, se não mergulhar na piscina e no mar, não aprende a nadar. Pode ter 10 anos de estudo da mediunidade, se não sentar-se à mesa mediúnica para praticar a mediunidade, não sabe o que é isso. Agora vamos lá: pode ter milênios de cultura cristã, se não praticar a espiritualidade no cotidiano,
onde acontece a vida, onde acontecem as relações, onde acontecem os amores, onde acontece o destino, os encontros e desencontros, o real e o imaginário, a saúde e a doença, a vida e a morte estão todas no cotidiano. E nós começamos a viver uma vida de materialidade e de reprodução da máquina cotidiana. Pego o ônibus no mesmo horário, vejo o cobrador, pago a ele, não tem mais cobrador, agora é só um cartãozinho. Viajo de ônibus, vou ao trabalho, volto para casa, almoço lá, uma marmita, termino o dia, estou cansado, durmo, 30 anos depois aposento e não sei o que estou fazendo na vida. E qual é a prática de espiritualidade? Que eu tenho zero. Não, no final de semana eu vou para a igreja. Na sexta-feira à noite eu assisto a palestra no Sebastião Marte. Observe, mas e o cotidiano? Zero de espiritualidade. No cotidiano é cartão de crédito, acumulação de riquezas, exploração do trabalho, luta de classes, interesse econômico, máquina econômica e política rodando no mundo. Opa! Aí agora nós temos um dado assustador, para vocês verem o que foi o efeito do materialismo no mundo. O materialismo, gente, quando vocês ouvirem falar essa palavra bonitinha, globalização econômica, globalização das comunicações, globalização via satélite, globalização da mídia, saiba que vocês estão falando da globalização de uma civilização, a civilização ocidental moderna. Foi ela que triunfou no mundo, não foi o evangelho, não foi o budismo, não foi o cristianismo, foi a civilização ocidental moderna que se baseia numa ciência essa que diz que não há evidência sobre a vida após a morte. Vá na universidade e pergunte a um físico: o que o senhor acha da vida após a morte? Nada sei, isso é problema da religião, não temos provas sobre isso. Pergunte ao cientista, pergunte ao homem de Estado. Não, isso é com vocês lá da religião, a gente não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque o materialismo é a cultura oficial. O materialismo é a cultura do dia a dia, da prática. Na prática todos somos materialistas. Tem alguma coisa errada. Aí o que acontece? Vou lhes dar um dado assustador. Em 2012, 800 mil pessoas desistiram de viver e se mataram, gente. 800 mil. Sabe quantas pessoas a violência urbana matou? 250 mil pessoas. O suicídio matou 800 mil. 250 mil pessoas foram mortas por assassinatos e violência. 800 mil por suicídio. O suicídio de 2012 matou mais que a diabetes, que as guerras, que a violência urbana, que a pólvora. O suicídio. Eu poderia viver, eu desisto de viver, porque eu não tenho um plano cósmico. A modernidade acabou com o plano cósmico. Ela diz: ó, a tua religião pode ensinar o que te quiser, pode ensinar o que quiser para ti, mas nós não sabemos se há um plano no universo. Aí a espiritualidade agora vem para dizer: olha, o nosso cotidiano está fracassado e fracassando, porque na prática nós estamos praticando a materialidade. Agora vamos entrar em Kardec. Kardec dizia assim: a valorização que o homem dá aos bens terrenos está na razão inversa da sua fé e do seu conhecimento na vida futura. Agora eu pergunto a vocês: o que é que nós sabemos da vida futura? Gente, é assustador, as religiões não sabem nada da vida futura. A vida futura que eu falo é a vida após a morte. O que é que cada um de nós sabe sobre a vida futura? Se lê a obra psicográfica de Chico Xavier, se lê O Céu e o Inferno, o livro dos Espíritos, sabe alguma coisa, ou muita coisa. Mas as religiões não sabem nada da vida espiritual. Vão lá no Vaticano e perguntem ao Papa Francisco: o que é que o senhor sabe da vida após a morte? Não. Jesus falou que ao reino dos céus, eu acredito no céu. E como é que é o céu? Aí começa a descrever o céu, que é a obra do Kardec, né? O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então nós estamos falando de doutrina espírita. O que é o céu? Não, o céu é o lugar que os anjos moram, lá em cima. As almas eleitas, os santos, a comunidade dos santos. O que é o céu?
Bom, o céu só vai caber anjo e santo. E não vai dar pra gente. Aí você pergunta o que é o inferno. Não, o inferno não vou descrever, porque você sabe o que é o inferno. O inferno de Dante Alighieri. Então, meus amigos, essa civilização nada sabe sobre a vida após a morte. E nem sempre foi assim. Aí é que está o detalhe. Se os senhores forem para as tribos indígenas do passado, se estudarem antropologia e forem ver a cultura dos incas, maias e astecas, são civilizações pré-colombianas que viveram aqui nas Américas. Incas, maias e astecas. Vá lá em Cuscos, no Chile, vá lá no Peru, vá lá na Colômbia e visita as civilizações pré-colombianas, antes da chegada dos espanhóis às Américas. Vida após a morte era cotidiano. As tribos indígenas, todas elas lidam com o mundo espiritual dentro do mundo material. O que é que o Ocidente moderno fez? Ele disse: olha, religiões, se existir esse céu, está bem longe, porque nós não reconhecemos. Está longe, qualquer coisa que não se define, qualquer coisa que não se sente, qualquer coisa que não se mede, e ninguém sabe o que é isso. Bom, materialismo triunfante. Então vem o Espiritismo para recolocar as práticas espirituais em nossa vida cotidiana. Vem o Espiritismo para dizer: olha, não, existe um plano cósmico que antecede a própria Terra. Aí o Espiritismo fala com a ciência. Ele diz: ó, peraí, não tem sentido isso. Não sei se sabem, a nosso planetinha, ele é um dentre 9, 10 planetas. Era 9, caiu para 8, porque Plutão deixou de ser planeta. Vamos colocar aí 8 planetas junto com a Terra em torno de uma estrelinha chamada Sol. O Sol e os planetinhas, nosso sistema solar, ele fica assim, ó, na periferia da galáxia. A nossa galáxia, que é um mundo de estrelas e planetas, só ela tem 1 bilhão de estrelas. 1 bilhão de sóis, gente. 1 bi. A NASA multiplicou de 36 milhões para 1 bi. O projeto Voyager 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a espaçonave que já saiu do sistema solar, está viajando pela nossa galáxia, já fotografou 1 bilhão de sóis. Cada sol um monte de planetinhas girando em torno. Aí vem a religião e diz: só existe vida na Terra. Aí vem os materialistas e dizem: nunca vimos a vida fora da Terra. Mas os cientistas de vanguarda dizem: olha, peraí, o universo tem 14 bilhões de anos, a Terra tem somente 5 bilhões. Tem 9 bilhões para trás que não existia nem a Terra, que dirá a vida na Terra. 9 bi, não é milhões, não é mil, 9 bilhões antes da Terra. Com 100 milhões de galáxias, segundo Einstein, no início do século XX. Hoje esse número já multiplicou e muito. Então, meus amigos, quando nós olhamos para o universo, nós encontramos uma causalidade de espiritualidade que deve impactar o nosso cotidiano. Agora vamos lá, comparem a nossa vida urbana, o nosso estilo de vida. Acorda para trabalhar estressado, já acorda tomando um guaraná, que é para poder ficar esperto, agitado, acordado. À noite foi dormir com um sonífero. Não sei se sabem, 63% da população da União Europeia dorme à base de sonífero. 63% ali de uns, sei lá, 400 milhões de pessoas tem na Europa, 380 milhões, 400 milhões, nessa faixa. 63% tem que tomar um remedinho. Eu não vou perguntar aqui quantos tomam para não constranger ninguém, porque a maioria está dormindo com remedinho. Aí dorme com remedinho, acorda, toma um guaraná ou um estimulante qualquer para ficar acordado. Trabalha, produz, corre, ganha dinheiro, termina o dia, outro sonífero e agora televisão. E a vida vai passando, sem que haja um plano cósmico nesse projeto de vida. Agora, com o Espiritismo, tudo muda. Tudo muda. E eu não quis entrar em muitos dados para não complicar aqui, mas esse relatório de 2013, 63% soníferos, 67% antidepressivos, 59% ansiolíticos,
O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Parte de vocês está assistindo a nossa palestra pensando no passe. Não precisa dizer. Porque a ansiedade faz a gente estar sempre no futuro. Está na palestra, mas está de olho naquela sala ali, no passe. E chega o passe e já está pensando no lanche. Chega o lanche, já está pensando em dormir. Nós nunca estamos no aqui e agora, no presente. Na presentificação da vida, que é o único tempo real. Passado e futuro são ilusões mentais. Mentais. Só existe este momento, aqui e agora. Porque daqui a 40 minutos, vocês sabem, né? Que poderia já ter acontecido, mas não vou lembrar para ninguém ficar triste. Né? Em 40 minutos as pessoas desencarnam e até reencarnam. Brincadeira, gente, mas é só para falar o quanto a realidade muda. Bom, aí qual é a proposta do plano cósmico? Qual é a ideia do espiritismo? Não, peraí. Nós temos como causalidade da existência o espírito. O espírito é pré-existente à existência. A essência precede a existência. O espírito causou a existência. Cada personalidade que aqui somos só está porque o espírito causou antes. Então o projeto já é do espírito. O projeto não é exatamente de Denizar, mas do espírito que antecede a Denizar, porque Denizar é só um pedaço do espírito que sou. Pensem bem, Paulo é um pedaço de Paulo, mas não é ele totalmente. Ele tem umas 30 encarnações para trás e cada um de nós tem umas 40, 20. Tranquilamente. E se colocar o tempo do Sapiens, 100 mil anos já, vai dar aí muitas encarnações. Então, peraí. Então o espírito ele antecede. Aí ele mergulha na encarnação, só que ele esquece. O Platão vai dizer, a grande questão existencial é esquecer de onde viemos e para onde voltamos. Então esquecemos. E aí nos afundamos na materialidade. E o tempo está correndo. Vamos falar isso brincando, o tempo está correndo contra nós. Por que contra nós? Se eu me acredito uma matéria que dizem que eu tenho uma alma, porque não é a alma que eu me vejo que provocou a minha existência material. Eu me acredito que tendo um corpo, um dia Deus deu uma alma para mim. Aí sem a pré-existência eu estou numa contagem regressiva de perder a única coisa que eu conheço, que é a matéria. Então a coisa fica feia. Então eu tenho que correr contra o tempo. Eu tenho que me manter jovem, eu tenho que ficar rico, eu tenho que me empoderar e torcer para não ir embora, porque eu não sei nem para onde é que eu vou. Então é assim que o Ocidente vive, correndo sem saber para onde vai e correndo contra o tempo. Então isso está bagunçando nossa existência, gente. Ansiedade, depressão, quando não, surto psicótico. Aí você encontra as pessoas no trânsito encolerizadas, olhando para uma tela de celular e capturada por ela. E o mundo agora existe nessa tela, a rotina é a tela, acorda-se na tela, dorme-se na tela, ou tenta-se dormir depois da tela, porque a tela eletrônica é completamente contraindicada para dormir. Se você quiser dormir, deixe o celular 50 minutos antes, sabe por quê? Porque o celular, ele aciona todas as áreas do cérebro, lobo occipital, a área de captura de imagens, você está vendo imagem, ele aciona a área da fala e do texto, Wernicke e Broca. Ele aciona o hipotálamo, porque você vê lá um sanduíche, um prato de comida, você pede, é o fast food da vida, que você fica com fome só em ver a imagem. E você está acionando outra área do cérebro chamada hipotálamo. Então você está acionando todas as áreas do cérebro, depois você deita e quer dormir. Não pode, gente, não vai dormir. Aí vai ter que tomar o sonífero. Era o contrário. Você tinha que ir desacelerando até conseguir dormir naturalmente. Essa civilização, meus amigos, é a civilização que nos colocou em uma encruzilhada, porque ela está destruindo o planeta. Ela está destruindo o planeta. O nosso estilo de vida do compra, consome, se apropria, deseja
e cada vez mais tem mais coisas, está destruindo o planeta, porque o planeta não suporta o nosso consumo. Então a ideia da espiritualidade no cotidiano, e vocês vão ver que eu estou aqui fazendo só um pálido retrato de uma introdução do prefácio, porque o livro, eu passei 7 anos para escrevê-lo, e tive que estudar a literatura do mundo inteiro para entender o que está acontecendo no mundo, para entender o que as neurociências compreendem por espiritualidade, para compreender o que a psicologia profunda entende por espiritualidade, que é um estado luminoso, né? Não adianta você vir para a casa espírita se você não procura incursionar, experimentar em si a espiritualidade. A espiritualidade é uma experiência, gente, do cotidiano. Agora, se você aprende a meditar, orar, desacelerar, fazer silêncio, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer uma coisa que você nunca fez. Você vai ouvir a Deus e não tentar falar com Ele. A maioria de nós tenta falar com Deus e um dia se cansa porque diz: eu cansei de falar e não senti nada. Quando o movimento era o inverso, o equilíbrio dos estados meditativos, o equilíbrio oriundo do silêncio, a ausência de pensamentos, fazer silêncio. Tente fazer isso, dedique-se por 8 minutos, coloque uma música suave, sente-se em posição confortável e tente ir deixando os pensamentos passarem. Vem o pensamento, aquele pensamento assim: hoje é o dia de pagar a prestação da casa. Deixa ele passar, você vai pagar. Hoje às 15 horas tenho que ir na reunião dos pais na escola do meu filho. Deixa passar, na meditação tem que deixar passar tudo. Hoje à noite vou no médico fazer minha revisão, check-up, deixa passar. Vai deixando passar. Sabe o que vai acontecer? Se você aprender a técnica do deixa passar, você vai aprender a meditar. Porque meditar é deixar passar. É deixar passar tudo. Os nossos tolos pensamentos que a gente acha que pode manifestar a Deus, e Deus ainda tem que concordar com eles, né? Senhor, me dê a mega sena da virada agora há pouco, né? Não custa nada, só quero 50 milhões, 600 milhões, dá 12 pessoas, eu acho aproximadamente, só quero 50, né? Aí a gente pede aquilo que invariavelmente não saberíamos administrar, e a vida ficaria um caos, mas a gente pede, e a gente pede de forma acelerada às vezes, né? Me dê a aprovação do concurso público sem eu ter estudado, me arrume uma namorada sem que eu tenha o comportamento adequado para isso, por favor, eu estou aqui morrendo, me dê mais 30 anos de vida, apesar de eu já ter 96, quer dizer, então é o contrário, não pede nada, faz vazio. Sabe o que vai acontecer se você desacelerar? Faz experiência, faz silêncio mental. Você vai ter uma coisa curiosa, você vai sair do estado de consciência ego-identificado, que é essa consciência barulhenta, né? Meu pai dizia assim, meu pai era espírita, o irmão que pediu para eu contar, né? A história é interessante, porque meu avô se chamava João Augusto de Souza. Ele era maçom e comerciante lá em Gravatá, no interior de Pernambuco, isso no distante ano de 1925. E aí ele passou na frente da Federação Espírita Pernambucana e diz ele, isso está contado no Anuário Espírita de 1990, quando ele faria 100 anos, ele nasceu em 1890, vocês já viram que eu sou um sujeito velho, né? Então, ele passando na frente da Federação, ele ouviu uma voz que disse: entre. Ele entrou e lá estava Djalma de Montenegros Farias, que era prefeito de Recife à época, espírita, e fazendo palestra. Ele se tornou espírita, ele era maçom, tinha um título de coronel do exército, porque Getúlio Vargas estava vendendo à época, na década de 30, naquele período, títulos de militares e tudo mais, e ele era coronel maçom e começando, desfez da arma e se tornou espírita. E aí nasceu meu pai em 1925, e ele colocou o nome do meu pai Rivail, né? Então eu sou Denizar, meu pai colocou o meu nome Denizar, meu pai se chamava Rivail, o nome do Kardec era Hippolyte Léon Denizar Rivail. O Rivail é o Rivail, a aportuguesada. Você junta tudo, né? E aí eu tenho um filho chamado Alain, uma filha chamada Lívia,
junta tudo e não dá 2% do Kardec, mas essa é a história, né? É a história do meu nome. Mas voltando aqui na espiritualidade, gente, então, qual é a ideia do livro? O livro propõe o estudo sobre, a primeira parte, o que é que aconteceu com o mundo sob o impacto do materialismo. Então, o materialismo mecanicista, o materialismo filosófico, o materialismo evolucionista, né? Chegou o Darwin e disse, olha, esqueçam, ninguém é filho de Deus. O Darwin tirou o homem da condição de criatura criada por Deus. Veio o Freud e disse, nós moramos numa casa que não temos controle sobre ela, que é o inconsciente, a consciência. E veio o Copérnico e acabou com tudo e disse, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol. Então eu apresento sobre o que aconteceu com o materialismo no mundo, os efeitos do materialismo, da completa ausência de espiritualidade. E aí a segunda parte do livro, eu entro nas práticas espirituais, que eu vou tentar falar rapidamente para vocês aqui. Gente, o nosso cotidiano precisa cada vez mais de práticas espirituais. O que é isso? Práticas espirituais é você ter uma experiência cotidiana atravessada pela prática da espiritualidade. É você saber meditar, orar, contemplar, sentir, pensar de forma desacelerada e transformar tudo isso em uma prática cotidiana de valores. Então você saber, por exemplo, desapegar-se, não é? O desapego é o efeito da espiritualidade, o apego é o efeito do materialismo. O que o materialismo faz? O sujeito arranhou o meu carro. O que eu faço com ele? Alguns têm uma arma e dão um tiro porque o sujeito arranhou o carro dele. A vida daquele é menos importante do que o carro dele, né? Então, o materialismo faz com que nós nos aprisionemos ao mundo das coisas. E a espiritualidade faz com que nós experimentemos o mundo das experiências, o mundo dos valores espirituais. Então, aprender a meditar. A primeira etapa nós já aprendemos. Meditar é fazer silêncio. Deixa passar os pensamentos. Vocês sabem por que a gente erra o tempo todo, mesmo sendo espírita, mesmo sendo cristão? Porque obedece aos primeiros impulsos. Primeiro impulso é de falar mal da vizinha. Deixa passar o primeiro impulso para você ver o que acontece. Não se recrimine, não se culpe. A maioria de nós gosta de falar das vizinhas e dos vizinhos, falar mal. Nem se culpe por isso, só deixa passar. Não, vou deixar passar. Não vou falar não. Aí vem o segundo pensamento, pensando bem, não vou falar não. Vou fazer o seguinte, eu só vou pensar, não vou falar. Aí vem a terceira onda, eu nem vou pensar. Na terceira onda. Primeira onda, descobri que meu marido está me traindo. Aí qual é o primeiro impulso? Colocar veneno na comida dele. Esse é o primeiro. Deixa passar. Deixei passar o primeiro impulso. É o primeiro pensamento. Ele é totalmente inconsciente e inconsequente. Aí eu já digo assim, não vou colocar veneno. Eu vou só dar uns tabefes, mas já melhorou muito. Aí eu deixo passar a segunda onda, não vou dar uns tabefes. A terceira onda, sabe de uma coisa? Eu não vou estar nem aí. Ele que faça da vida dele o que quiser, porque a vida é dele. E a minha vida é outra, eu só vou fazer umas certas exigências para ele não me prejudicar. Gente, se for para a quarta onda, aí faz feita aquela história, né? Que o marido chegou para a esposa e disse, minha filha, 30 anos de alegria com você, filhos criados, agora eu vou embora, tá? Já deu. A esposa, muito evoluída, olha para o camarada e diz assim, meu filho, então vá. Eu queria 3 filhos, você me deu 3 anjos. Eu queria uma casa, você me deu um lar. Eu queria alegria, você me deu felicidade. Está tudo ótimo, vá. Aí o sujeito olha para a mulher e diz, que história de tanto desapego é esse? Não vou não, vou ficar. Mas isso é a história do apego/desapego. Então nós estamos apegados, né? Apegados à juventude,
apegado ao dinheiro, apegado à juventude, desencarna com 40 anos, pensava que ia desencarnar com 90, apegado à esposa, ela vai embora, todo direito de ir embora na hora que ela quiser, apegado aos filhos, ele se emancipa, você fica sozinho. Então, espiritualidade é uma prática cotidiana. Eu deixo passar todas as ondas. Gente, eu vou dar uma notícia horrorosa para vocês. Ninguém controla pensamento. A gente esvazia pensamento. Tente controlar o pensamento para você ver o que acontece. Eu não vou pensar naquele sorvete que eu quero tomar. Eu não vou pensar. Quanto mais você diz não, mais você pensa. Ninguém controla pensamento. Agora você pode esvaziá-lo. Ele vai embora, ele veio, você pode ir, pensamento. Aí vem um segundo bem melhor. Quando você chegar na quinta onda, você está meditando, porque a meditação é o processo pelo qual a consciência se sobrepõe aos pensamentos. Existe uma coisa chamada consciência que é maior do que o pensamento. Kardec perguntou onde é que está escrita a lei de Deus. Os espíritos responderam: na consciência. Vocês acham que é a consciência dos pensamentos, gente? Esse pensamento dual, esse pensamento que diz, como dizia Paulo de Tarso, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer este faço. Estou pensando aqui o que nunca deveria pensar, e o sujeito está com desejos de toda ordem. Enquanto ele pensar não é crime, e ele precisa esvaziar, só isso. Ele aprender a meditar, ele esvazia. Ansiosos, depressivos, gente que quer morrer. Tem muita gente querendo morrer, não pensa que é brincadeira não. Queria morrer, eu queria dormir e apagar. Se deixar passar por algum tempo e se cuidar na terapia, tomar consciência, passa a vontade de morrer. Porque tudo isso é a avalanche das trevas da própria alma. Deixe os obsessores em paz, gente. Não são eles, somos nós. Obsessores é a quarta variável, está tudo dentro da gente. Agora, se nós praticarmos a espiritualidade, aí nós teremos práticas de meditação, práticas de oração. Oração vem depois da meditação. Você faz esse silêncio, deixa passar tudo. Quando você estiver totalmente vazio, você vai começar a escutar Deus. Pensamentos divinos vão surgir. Você vai começar a ouvir seus amigos espirituais, você vai ter intuição. Tudo porque você silenciou. Os nossos tolos pensamentos não precisam ser ditos a Deus, porque eles já sabem tudo. As pessoas acham que a gente precisa falar para Deus ouvir. A gente ora só para nós mesmos. Ele já sabe tudo antes da gente falar. Pensem isso, gente. Para Deus o passado e o futuro é o presente. Se para ele só existe o presente, só existe uma coisa chamada eternidade. Deus sabe da origem do universo até o final de todos os universos possíveis, tudo que se deu e tudo que se dará, porque está tudo no presente para ele. Tempo é coisa nossa, não existe tempo para Deus. Não precisa pedir nada, não precisa falar nada. Quando você tiver vontade de falar e orar, você diz assim: Criador, tudo que eu vou falar eu sei que você já sabe, mas eu vou falar porque é importante para eu orar, só para isso. Já sabes tudo que eu vou falar antes que eu pensei. Então não é Deus se não souber. Entenderam? Agora, faça o vazio. A experiência do vazio vai te dar silêncio. O silêncio vai te dar sintonia. As pessoas dizem: eu não ouço os espíritos. Você não para de pensar, tua cabeça está a mil. Faz silêncio para ver. Você começar a sentir umas coisas no entorno. Então, meditar, orar e construir valores na prática. Você quer saber o que é o Evangelho? Pratique valores do Evangelho. Não é prática. Haja com seu irmão, todo ele como um igual. Eu quero fazer esse desafio aqui. Lide com o governador do Distrito Federal, com o ministro do Supremo e com o zelador do seu prédio, como se fossem todos iguais. No dia que você fizer isso, você começou a praticar o Evangelho. Você nem é o bajulador do ministro Supremo e nem é o explorador do zelador. Porque você faz feito Jesus, que os discípulos diziam: Senhor, nós sabemos que vós não considerais a persona, mas as almas, e a todos tratai por igual.
No dia que você trata todos, você trata a sua doméstica como você trata o seu filho. Bom, eu estou também exagerando, porque a evolução é muita, né? Mas está vendo como é sério? A gente não faz isso, gente. Nosso tratamento é assim, ó. Tem dinheiro, mandou o zap e responde na hora. Uma pessoa muito pobre vai pedir dinheiro emprestado para a gente, já não, eu faço de conta que nem vi. Eu já tiro até o azul, para não perceber que eu vi. É a nossa atitude. E a gente acha que é cristão, é espírita. Então a espiritualidade é uma prática. Respeito incondicional por todos, benevolência com todos, paciência com todos. E isso precisa preparar a mente, preparar o estado mental. O passe ajuda? Ajuda, mas não decide. Porque você toma um passe e se sente diferente, você se sente bem. Daqui a 40 minutos a energia, ou 50 minutos ou amanhã, já é sua, não é mais do passe. A sua energia sobrepõe-se à energia do passe. Por quê? Porque tua, é você, tal qual você é, e não o que você imagina que você é. As pessoas acham que assim, ó, tem o que nós pensamos que nós somos, é o eu ideal. Trato disso no livro. E o eu real. Pergunte às pessoas quem você é, você vai descobrir quem você é. Pergunte sua empregada doméstica, seu filho, seu empregado, seu patrão. O que você acha de mim? Deixa ele falar para você ver. Ele pode exagerar, mas ele vai dizer coisas que você nunca pensou sobre si próprio. Você termina meio deprimido, dizendo assim, caramba, eu nunca pensava que eu era tão malvado, tão mesquinho, tão ansioso, tão violento como eu sou. Porque a gente olha um espelho e aparece uma imagem maravilhosa lá. Isso é o eu ideal. O eu real é outra coisa. Então, meus amigos, a espiritualidade é uma prática de solidariedade, é uma prática de ternura, é uma prática de bondade, é uma prática de benevolência, é uma prática de caridade, é uma prática de despertar a espiritualidade dentro de nós, é um estado de consciência diferente, né? É um estado de consciência nobilíssimo, que veio depois da meditação, depois da oração, depois da solidariedade. Você vai visitar os velhinhos do Lar Maria Madalena. Velhinhos que estão lá, levei uns alunos por lá, na Lar Maria Madalena, e a gente vai descobrindo coisas incríveis, né? O idoso está lá há 25 anos, teve um idoso, eu estou aqui há 40 anos, meus parentes não vêm me visitar mais não. E vou procurar, a pessoa é católica, espírita, 40 anos, não visita mais a pessoa. Mas o Lar Maria da Madalena acolhe. Aí você, quando vai diante da fragilidade do velhinho, e você diz, e caramba, falta pouco para eu chegar lá. Vai que eu preciso do Lar Maria Madalena, mas que falta pouco, falta, né? Você começa a pensar, porque você saiu da máquina do cotidiano, que o que roda é dinheiro, patrimônio, cartão de crédito, cultura de consumo, 13º salário e viagem. É só isso que queremos. E depois a gente acha que vai para o céu, vai para o nosso lar, fazendo o que todo mundo faz, só porque vê as sextas-feiras de palestras no Sebastião Marte. A nossa prática é outra, gente. Então o livro trata disso. O livro nos coloca o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio da teoria e o princípio da prática. E a prática da espiritualidade é uma transformação de valores, é uma mudança no nosso estado de consciência, é viver cada dia como ele se fosse o último. Todos os dias em minha oração matinal, agradeço a Deus, mesmo sabendo que Ele já sabe do meu pensamento, antes que eu fale eu agradeço, por Ele ter permitido que eu voltasse ao corpo. A eterna consciência cósmica, o observador supremo permitiu que eu voltasse, porque tem muita gente que morre dormindo, e morrer dormindo é bom pra caramba, gente. Eu tinha que morrer dormindo aos 94 anos, eu estou projetado para morrer dormindo, é uma delícia, de preferência depois do almoço, na sesta, você descansa e vai embora, né? Ela morreu dormindo, minha tia, que inveja dela eu sinto. Então observe, você agradecer por ter voltado ao corpo de manhã, e muita gente desencarnou na madrugada, foi embora. Você agradecer pelo ar que respira, pela água que está tomando, pelo alimento que dispõe, por ter alguém para sorrir para você, nem que seja um cachorrinho que sorri para a gente, porque é muito triste a solidão, muito doloroso o abandono, muito triste a amargura, e milhões de pessoas
estão desistindo de viver na terra. Falta de espiritualidade, falta de conexão, prejuízo nos laços sociais, materialismo dominando o mundo. Então, meus amigos, sejamos aqueles que despertam os estados luminosos de consciência. Espiritualidade na prática, meditação, oração, valores do Evangelho, fraternidade, desapego, cordialidade, simplicidade. E aí despertaremos uma consciência muito maior, a consciência que vai além do ego, não identificada pelo ego. A consciência que está num poema que diz: desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho. As belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças. Segues em oração, sendo a vida na terra passageira. Se caminhas para a libertação, esqueces as ofensas e perdoa, segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração Jesus. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, fortaleça nossos vínculos, porque nós somos seres de vínculos, seres da comunidade, seres das relações. Nós somos arquipélagos que só vivem interligados, interdeterminados, interconectados. Que tenhamos muita paz. Aqueles que quiserem, que puderem. Eu já devo dizer que eu não posso doar este livro aqui. Eu vou doar e trouxe para doar. Já vou entregar o outro aqui. Esse aqui eu posso doar, né? Esse aqui eu paguei para produzir, eu posso doar. Cartas Vivas, livro de caráter psicográfico. Estou doando aqui para ir para o sorteio no final, pode ser até mais de um. E posso doar o Cartas Vivas. Mas esse aqui eu não posso, tá? Infelizmente, porque isso aqui, se eu doar, eu pago do meu bolso. Eu não ganhei a tal da Mega Sena. Que aí eu estaria doando para vocês fácil. E nem estou tão evoluído assim. Então isso aqui vai ter que comprar quem quiser. Mas lá fora eu estou à disposição para dar um autógrafo e um abraço para vocês. Quem pegar esse livro para estudar vai ter muito o que aprender. E vai estudar muita coisa. Vai passar pelas neurociências norte-americana e canadense. Vai passar pela psicologia profunda. Vai passar pela antropologia, pelas ciências sociais e por muitos saberes. E pela espiritualidade dos espíritos, sabe? Dentre eles, Emmanuel, a frase que eu disse para vocês está no livro, com a qual eu termino essa palestra. O mundo necessita de espiritualismo, a humanidade necessita da doutrina espírita, mas acima de tudo, todos nós necessitamos espiritualidade. É preciso investigar o que é espiritualidade, para não confundir prática religiosa com espiritualidade, não confundir declaração de fé com espiritualidade, não confundir rótulos, espírita, católico, ateu, budista. Isso é rótulo. Quero saber na prática o que é que somos. O critério da verdade é a prática, e a espiritualidade é uma prática, não é um discurso, não é uma doutrina. A doutrina espírita é importante. O Emmanuel disse que ela é importante, mas a espiritualidade está acima dela. Foi Emmanuel que disse, eu concordo com ele. Não sei se dá para entender. A doutrina espírita é meio, a espiritualidade é o fim. Na hora que a gente chegar na espiritualidade, faz feito Chico Xavier. Chico, meu marido é tão bom. A senhora chegou para ele, meu marido é tão bom. Ele é bom pai, bom esposo, bom trabalhador, bom filho, amigo, generoso, leal, mas ele tem um defeito, ele não é espírita. Chico Xavier olhou para a senhora e disse, mas para que ele precisa ser espírita se ele já é tudo isso? As pessoas invertem.
Pode ser ruinzinho, desde que seja da minha religião, está tudo ótimo. É espírita, mas é péssimo, grosseiro, indelicado, orgulhoso, prepotente, antifraterno, mas tem um rótulo de espírita. Não adiantou nada, absolutamente nada. Eu costumo dizer que a maior decepção que a gente vai ter, tem uma pessoa lá fora, porteira, que vai gostar disso. A maioria de nós, quando desencarnar, vai descobrir que o porteiro do prédio está numa dimensão espiritual maior do que a nossa. Mas o porteiro do meu prédio, isso aqui é uma coisa, né? E eu estou lá nos umbrais e o porteiro do meu condomínio, lá em nosso lar. É o que a gente vai descobrir, gente. Vocês se preparem, porque a espiritualidade é uma prática e às vezes as pessoas praticam muito mais que a gente. E a gente espírita, sabendo de tudo, não pratica nada. Então não vai ser fácil, não. Mas é isso. Muita paz, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu simplifiquei bastante, que eu não vou ficar aqui trazendo ciência exagerada para vocês, fazerem vocês sofrerem. Não. Então foi uma coisa bem simples para a gente chegar na espiritualidade como uma prática, ok? Muita paz e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos o nosso irmão Denizar. Esse mês é o mês de aniversário da nossa casa, a primeira casa espírita do Distrito Federal. O nosso centro ele nasceu antes de Brasília ser inaugurada, em 1958, a fundação é 20 de janeiro, então nós temos um mês muito especial. Nós tivemos aqui na última sexta-feira a Giovana Soares dando show, nós tivemos aqui na terça-feira o Bruno Amador, né, Paulo César? Foi maravilhoso. Vou puxar a orelha do Roberto, porque ele não estava aqui para fazer essa filmagem, eu também não sei fazer, né, Roberto? Mas foi maravilhoso. Hoje o show aqui do Denizar, né, em relação aí ao tema, maravilhoso. Esse livro que o Denizar gentilmente trouxe aqui para a gente, Cartas Vivas, eu já li, são psicografias belíssimas. Quando eu comprei, eu não sei muito de poesia não, mas os dois que eu mais gosto está bem na capa, que é o Castro Alves e o Augusto dos Anjos. Convidamos a todos para que o passe é individual. Convidamos a todos para que possamos nos sentar confortavelmente, sentindo ainda ecoar em nossas mentes as palavras do nosso irmão. Vamos exercitar um pouco do que nós ouvimos nessa noite. Visualizamos essa luz no alto das nossas cabeças, fortalecendo todo o nosso campo vibracional, fortalecendo o nosso corpo físico e espiritual, deixando que essa luz nos traga paz, harmonia. Vamos também vibrar em nossos lares. Visualizamos com muita luz sobre aqueles irmãos que lá se encontram, amigos e familiares. Por aqueles companheiros do dia a dia, principalmente os irmãos que se encontram enfermos, amigos, familiares. Visualizamos esses irmãos envolvidos nessa luz, recebendo toda essa assistência. E desejando a cada um de vocês um excelente retorno para os seus lares, sob a companhia do Divino Mestre Jesus e de Deus sobre tudo. Graças a Deus que assim seja. Vamos em paz.